meu socorro, meu Salvador, dá-me coragem, Senhor, glórias te dou, amém. Tem piedade de mim, Senhor, Tu és a minha vida. Fortalece-me, Senhor, olhe para mim. Renova as minhas forças e também a minha esperança. A Ti elevo os meus olhos. Muito boa tarde a todos os ouvintes que já estão conectados conosco no programa Vida em Abundância, um programa da rádio ITV Menorá. São exatamente 17 horas e 1 minuto e hoje, dia 26 de setembro de 2022, aprove ao Senhor, estivéssemos todos juntos, mesa cheia hoje, né? Estou aqui com o Miriam, que está sempre conosco aqui, ajudando aqui conosco. Maravilha. Né? Estou aqui também com Michele Vilela aí. Muito boa tarde, Michele. Boa tarde, Miriam. Também estaremos aqui hoje com, Isso. com Nós o temos irmão aí Sérgio, né, Daniel? o ministro da palavra aí, Sérgio Alves, está conectado já conosco aí, né? Vai, além do ministro, já está conosco, ele vai passar, vamos dizer, o dia, né? O programa todo conosco, até o louvor a gente aproveitou e já colocou o ministro aí já para começar a amaciar um pouquinho a carne, né? Julinha também já está conectadinha com a gente aí. Júlia, muito boa tarde. Não esquecendo aí a todos aí de curtir, comentar e compartilhar a nossa live aí do programa para que mais e mais pessoas sejam alcançadas, né? Principalmente as aqui do Rio de Janeiro, né? Vamos propagar o evangelho do reino para todos aí, principalmente do Rio de Janeiro, né? Que o senhor avance aí, né? E o nosso telefone aí do WhatsApp, se você quer fazer alguma pergunta, algo aí para o ministro, né? Nós vamos estar comentando daqui a pouquinho o processo de amadurecimento, né, afetivo da Igreja com Cristo, né? Os 8 estágios ali a gente vai estar compartilhando e o que o ministro compartilhou ontem no culto mundial. Quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, mande para nós aí pelo 21 99891 3739, que a gente vai estar passando para o ministro responder aí e auxiliando aí a gente a fazer essa renovação da nossa mente aí para participar das bodas. É isso aí, a partir dessa segunda, né, contaremos a presença da Júlia virtualmente aqui conosco para trazer mais uma interação aqui no programa, né, com os comentários dela a partir dessa segunda e da próxima. E também, Daniel, vamos falar um pouquinho que Deus nos abençoou com mais 5 dias de glória, né? É verdade. Começando quarta-feira, dia 2 de novembro. Dia 2, né? Na quarta-feira, dia 2 de novembro, nós vamos ter mais louvor e adoração ali, né? Na quinta-feira vamos ter uma mensagem, né? As Virgens Nécias. Na sexta-feira, das Virgens Prudentes, né? E vamos estar orando também ali encontro do presbitério, né? Todos os presbíteros, todas as autoridades, né? Do Senhor aí vão estar lá, né? Para que todos possam estar presentes lá. Isso. E encerra no domingo aí com mais um culto, né? Lá de Cachoeira do Sul. Uma benção, né? Deus nos abençoando mais uma vez com 5 dias. Nos oportunizando, né, Michele? Que a gente possa ter mais 5 dias aí, né? De tratamento do Senhor. Vamos lotar a cachoeira, em nome de Jesus. Isso aí. Não esquecendo também que agora no mês de outubro, né? Dia 8, né? Vai começar ali. Nós temos um microencontro lá em Salvador, mas o dia 8 é o culto de recepção lá, e é sábado, domingo, dia 9, né? Microrregião 6, lá nós vamos ter um microencontro às 14 horas, gente, lembrando aí, é no domingo, né? Lá sempre na Bahia, é no domingo sempre. Aí nós temos dia 15 São Paulo, a nossa microrregião aqui, né, Michele, para todos aí, microrregião 5, alô São Paulo, que nem diz o irmão Cleider, né? Alô, né? Planeta, que nem diz o irmão Cleider. Então, assim, na sexta-feira, o culto de recepção, no sábado, dia 15, né, às 15 horas, microencontro, e encerrando ali dia 22, né, em Passo Fundo, sexta-feira, né, lá o culto de recepção, e dia 22, o microencontro lá na microrregião 3, né. Mas é a agenda de outubro, né? É a agenda de outubro, isso mesmo. Vamos lá, agora nós temos um intervalinho comercial com os anunciantes e investidores aí do reino,
né? E daqui a alguns minutinhos nós retornamos. Espaço Saudável, conforto e tecnologia aliado ao bem-estar. Temos uma linha completa de tênis esportivos e casuais com infravermelho longo e magnetos. Roupas tecnológicas que oferecem benefícios à saúde e contribuem com sua beleza. Representamos as marcas All In, Bion e Eco 7. Fale com Valdecir Mansky e conheça mais. Fone 48999373586. Entregas nacionais e internacionais. Espaço Saudável, mais saúde e beleza para a sua vida. Sorella Calçados, há 40 anos calçando a família. Sapatos, tênis, botas, bolsas, malas e muito mais. Masculino, feminino e infantil, na Sorella Calçados. Sempre com lançamentos e promoções. Confira! Na rua Doutor Armando Barbedo, 480, na Zona Sul, bairro Tristeza, em Porto Alegre. 51-3268-8767. Nos siga nas redes sociais. Sorella Calçados, uma empresa a serviço do reino. Se sua empresa necessita de inspeções em caldeiras, vasos de pressão, tubulações e adequações da NR12, a Nova Aliança Inspeções oferece serviço especializado. Atendemos em todo o país. Fone 43999169112 ou 4334247884. Acesse novaaliançainspeções.com.br. Precisando comprar ou trocar seus óculos? A Ótica Gold tem tudo o que você precisa. Óculos de sol, óculos de grau, solar com grau, lentes de contato com grau e coloridas. E mais, atendemos você e sua família no conforto de seu lar. Agende seu horário ou venha nos visitar. 47 991 54 1130. Rua Emílio Altenburg, 110, Centro de Ituporanga. Óticas Gold, qualidade, atendimento e melhor preço é aqui. Em meio a tintas, rolos e pincéis, ganha vida a arte de pintar, trazendo cor e alegria, traduzindo sentimentos e sensações através da combinação certa das cores. Na Minha Cor Tintas, você encontra tudo para a sua obra, seja reforma ou construção. Somos referência em tintas para madeira, alvenaria, automotiva, ferro e muitas outras. Temos uma linha completa de acessórios para pintura. Em parceria com a Mac Coatings, temos tintas residenciais e moveleiras com preço de fábrica. Venha nos visitar. Avenida João Pessoa, 782, em Canela. Fone 54-3282-7861. Entre em contato com nossa equipe de consultores e receba a solução completa para o seu projeto. Minha Cor Tintas, a solução completa para a sua pintura. Ei você! Hoje é dia de comprar roupas novas na Doce Encanto Modas. Roupa masculina, feminina, infantil e as mais lindas roupas de cama. Tudo que você procura com o melhor preço. Fale com a Dalva e fique por dentro das novidades. 479-8882-7920. Rua N. Padilha 43, bairro Taboão, em Rio do Sul. Doce Encanto Modas, vestindo toda a família. Com operação em todo o Brasil e nos principais países do mundo, a Auscorp realiza serviços para exportação e importação, logística internacional, despacho aduaneiro, desenvolvimento de produtos e matérias-primas no exterior. Acesse o nosso site ou ligue 51 30 35 7435. Não importa se você é bebê, menina ou moça. A Clausen Arts tem o laço perfeito para cada princesa. Laços, lacinhos, tiaras, faixinhas para bebês, artigo em crochê e muito mais. Acesse nosso Instagram e faça a sua encomenda. Enviamos para todo o Brasil. Clausen Arts, amor em formas de laço. Você tem realidade que você tudo pode naquele que te fortalece? Você pode sim. Na Arca Regularizações de Imóveis, você pode fazer regularizações de terra, terrenos, inventários, averbação de casas e aquele tão sonhado projeto da casa própria. Está precisando regularizar essa área na sua vida? Vem pra Arca, em Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. Fone 559-9938-5233. Arca te espera. Regularize aqui. Lupinheiro Unhas e Depilação, manicure, pedicure, esmaltação e blindagem em gel, depilação, tratamento facial e spa dos pés. Temos também um super produto que te ajuda a perder peso mais fácil do que você imagina. New Green Gold. Agende seu horário 51999882035. Rua Pedro Nol 284, Galeria Feliz, sala 304, em Feliz. Lupinheiro, seu dia de diva.
E retornamos do nosso intervalo comercial com os anunciantes e investidores do reino. Que o Senhor abençoe a todos, tanto materialmente quanto espiritualmente aí, né? Todos esses investidores aí do reino, né? Nós já estamos conectados com o ministro aí, o irmão Sérgio Alves, Sérgio Alberto Alves, né? Conectado com a gente aí. Irmão Sérgio, muito boa tarde. Está nos ouvindo, Sérgio? Acho que não. Não, ainda não está nos ouvindo. Boa tarde, ministro. Está nos ouvindo agora? Agora sim. Amém. Ao vivo é assim mesmo, né? A gente teve um probleminha técnico aqui com o eco, né? A gente conseguiu resolver aí. E então, já estamos conectados com o ministro. A todos do programa e boa tarde à audiência do programa também. Que Deus nos abençoe aí nessa jornada dessa 1 hora aí de que vamos falar da palavra. Amém. Amém, é isso aí. E Michele? Boa tarde, a Júlia, né, Júlia? Julinha, boa tarde. Dá o teu boa tarde aí pra gente. A nova integrante. Nova integrante. Toda segunda-feira aí vai ser um prazer estar participando. Que Deus abençoe a todos aí da mesa e todos os ouvintes. Amém. É bom, né? É muito bom que cada um coloque o ombro debaixo da carga e fica um pouco mais leve, né? Em nome de Jesus. Participar da rádio é muito bom, né? Porque nos obriga, nos leva para essa mesa maravilhosa, né? Uma benção. Nos fortalece espiritualmente, né, Michele? Aqui, estando na rádio, né? Mas, ministro, vamos começar aí. Nós tivemos ontem uma administração, né, do culto mundial. E aí nós temos que falar um pouco, iniciar ali sobre o processo de amadurecimento efetivo da igreja, né, com Cristo, né? Os 8 estágios ali que o ministro fale um pouquinho, assim, esse início aí daquele homem carnal, homem natural, homem espiritual ali, né? Homem almático ali, para a gente chegar nesses estágios aí, né? Na verdade, você comentou um pouco ontem sobre o livro de Cantares, né? E falando um pouco desses 8 estágios aí que estão no livro ali. E a gente queria que, se fosse possível, explanar um pouco mais esse mistério aí do livro de Cantares. Um livro assim, meio, né, que espanta alguns a leitura, né? Sim, assusta um pouco quando a gente não compreende a linguagem simbólica que o livro traz para explicar a realidade da restauração que Deus faz no coração dos crentes depois de escolhido e chamado, né? Mas a gente precisa entender, para falar sobre o segundo item da salvação, que é onde Cristo, trabalhando por meio da palavra e do Espírito, quer nos levar a uma intimidade perfeita com o Espírito que habita. Que a restauração não é nada mais do que isso. Absolutamente, objetivamente, podemos dizer que Deus vai trabalhar nossa alma para tirar o governo da carne dela, a influência da carne sobre ela, e vai nos levar para uma dependência plena e total da autoridade do Espírito Santo que está habitando em nosso espírito. Essa é a verdade. Amém. Esse é o ponto absoluto da salvação orgânica. Bem, mas a salvação judicial é pré-requisito para que aconteça a salvação orgânica, né? E a salvação orgânica, ela vai redundar no momento futuro, quando Deus aprontar a obra em todos nós, a glorificação. Né? Então podemos dizer que Cristo, em sua jornada aqui na igreja, trabalha em nós com 3 movimentos especiais que é de exclusiva autoridade de Deus, que é a salvação judicial, a salvação orgânica e a glorificação. São os 3 estágios da salvação. Agora, a salvação orgânica tem vários estágios, são 8 total, né? Não vou falar aqui sobre todos esses itens, porque não tem condições, assim, tempo hábil, mas vamos tentar abreviar e resumir algumas coisas aqui, que para que haja a salvação orgânica começa logo após a regeneração. No momento que a pessoa começa a colocar seus olhos na palavra, essa pessoa já começa a ser processada, né, por uma verdade que vai trabalhar primeiramente a nível mental nela.
muito forte a nível mental, ela terá, sim, uma série de informações que vêm colidir com seus conhecimentos, com seus interesses, com suas vontades, com seus desejos. Então, a palavra, ela vem e bate de frente, né, gente? Né? E naquele momento inicial, que a gente está aqui na igreja, né? É interessante porque a palavra é dura, mas nós ficamos bem alegres e felizes por estar ouvindo aquelas verdades. É verdade. E aquilo ali, de uma certa maneira, parece que a gente está num processo anestésico de graça de Deus, que mesmo aquelas palavras nos expondo frontalmente, a gente se sente bem. Que a gente chama esse período inicial da restauração de lua de mel com o Senhor, né? Tem bastante mel e, na verdade, a gente nem entende absolutamente nada do reino, mas o advento da entrada do Espírito Santo e a sede, a fome da palavra que a gente tem, a gente acaba aceitando as verdades sem entendê-las, na verdade, né? Alguma coisa a gente até entende, como a questão de deixar os rudimentos do mundo, né, para viver agora dentro de um padrão do corpo de Cristo. Então, aquele tipo de vida pecaminosa, mais grotesca, mais simples de entender, a gente acaba, mesmo com aquela porção bem ínfima da maturidade, do crescimento de vida, a gente consegue abandonar aquelas práticas. A gente tem força, porque Deus nos ajuda muito naquele período, porque somos bebês. Veja bem, a mãe e o pai dispensam um cuidado muito grande para um bebê. Mas depois que ele cresce, já diminui o cuidado, né? Então é assim que funciona na restauração do Senhor. À medida que eu vou tomando conhecimento e entendendo a vontade de Deus e o que Ele objetiva comigo, eu tenho que também amadurecendo. Eu não posso ficar bebê a vida inteira, né? Então, seria rapidamente, sucintamente, assim, uma exposição aí daquilo que é a restauração do Senhor, que o objetivo é nos levar para uma intimidade, uma dependência total do Espírito Santo. Amém. Júlia, tu quer fazer alguma pergunta, uma colocação? Não, fica à vontade. Não aí. Seja difícil. Não, só um comentário, assim, na verdade, né, que com base nisso que está sendo compartilhado aí, essa fase da lua de mel, né, assim que a gente conhece o Senhor, e é um ponto ali também que foi compartilhado ontem no culto mundial. A gente tem muitas experiências com Cristo no início, né? E a gente ouve muitos testemunhos. E todo mundo passou, né? Creio que por essa fase, aquela fase inicial ali. E eu estava meditando ali na mensagem, né? E eu vejo como que assim que a gente conhece o Senhor, tudo é um testemunho, né? Qualquer coisa, assim, um detalhe, às vezes, que acontece no nosso dia, para a gente já é uma experiência e tanto, porque a gente está naquela fase inicial com Cristo e tudo é muito prazeroso e em tudo a gente vê a mão de Deus, em tudo a gente sente o amor de Deus, e é um ponto que ao longo do tempo parece que aquelas coisas viram assim cotidianas e normais e, né, e tão rotineiras, e a gente já não dá mais tanto valor para o cuidado de Deus nas mínimas coisas do dia a dia. Então eu lembro que nos cultos, assim, quando era chamado aberto a parte do testemunho, o presbítero aqui no Rio, né, ele sempre falava assim, que se alguém quiser compartilhar depois da Júlia, pode vir. Eu sempre tinha um testemunho para dar. E às vezes era uma coisa assim que para mim era tão grande na época, né? E aquilo para mim tinha tanto significado, né? Sei lá, eu tropecei na rua e eu podia ter caído e levado um tombo horroroso, mas Deus me guardou. E aquelas coisas assim que hoje, se a gente for ver, tropeça na rua, tu já, graças a Deus, né? Nem é graças a Deus, né? Eu fiquei em pé ali, fiquei firme, não caí, a gente não reconhece Deus nas mínimas coisas como a gente reconhecia antes. E a gente vai deixando de dar valor e de sentir o amor de Deus nessas coisas pequenininhas e como que um novinho na fé, quando a gente tem contato, né, num grupo familiar ou
alguém que você está apacentando, né? Que ele está chegando e está nessa fase, aquilo renova a gente. Que a gente deixa de ser grato em coisas que eles estão lá agradecendo, e para eles são experiências grandiosas. E aí eu lembro que há 12 anos atrás, quando eu me batizei, eu também tive. Hoje a gente vai esfriando e parece que não tem mais aquele amor todo, né? Aquele gozo todo com Deus. É bem isso. Verdade, fez uma descrição bem real da vida prática da igreja. É assim que acontece, né? E agora deveria ser o contrário, né? Na realidade, a palavra deveria sim nos levar para um temor maior do Senhor, uma maturidade espiritual, mas de responsabilidade e de ser verdadeiramente um vaso para a expressão de Deus, concluir a obra na localidade onde estamos, no local onde estamos. Mas infelizmente aí entra aquele espírito da religião que vem da carne e engessa aquela pessoa completamente para ela não permitir que a cruz opere na sua vida, para ela crescer em vida, né? E aí ontem, no culto de Cachoeira, fizemos umas orações doutrinárias, né? Uma oração doutrinária para quebrar os 3 elementos babilônicos, né? Que realmente engessam o crente. Depois de 3, 4 anos na igreja, ele fica numa religião, num legalismo, uma coisa assim que a gente não entende de onde que vem aquilo, né? Mas vem da carne. Carne lá dentro da constituição da natureza pecaminosa, tem espíritos especialistas em religião, que são os fariseus, que a gente chama, que a escritura determina, né? São espíritos influenciadores que faz você mexer, manipular o conhecimento sem a prática dele. Sim. Né? E aquilo acaba nos levando a um conhecimento que ensoberbece, que enche, mas não tem nenhum amor divino na expressão daquele crente. Amém. O irmão, depois de ouvir o culto mundial, né? Eu também fui dar uma pincelada lá na dica do mês, da segunda vinda de Cristo, né? E uma coisa sempre um assunto, você acaba montando quebra-cabeça, né? E ali numa das mensagens estava falando sobre as bodas, né? Então, se você quer saber se você está apto para as bodas, você tem que estar esvaziado de si mesmo, né? Pensando na obra, evangelizando, apacentando. Porém, isso tem que ser feito por meio de Cristo através de nós, né? Porque também podemos fazer isso tudo na alma. E aí não vale nada, né? Cristo quer saber o quanto nos abrimos, o quanto Ele nos usou para fazer a obra que é dele. E aí, nós temos ouvido muito, assim, relatos de alguns irmãos que Jesus, né, sobre a segunda vinda de Cristo, que há muito tempo a gente ouve que Jesus vai voltar, ou que houve um CD sobre a segunda vinda de Cristo que foi ministrado já há alguns anos, que falam sobre a segunda vinda de Cristo, e que Jesus não volta nunca, ou pessoas que falam, eu não aguento mais ouvir essa mesa, né, que sempre fala dessas coisas assim. E enquanto isso, eu tenho que aproveitar aquilo que Deus criou, que é a natureza, né? E aí eu fiquei refletindo assim, né? Eu falei, poxa, o Sérgio não desfruta das coisas que Deus criou assim, né? Jesus, como filho primogênito, também não desfrutou, né? E eu acredito que a diferença está nesse amadurecimento afetivo. Quanto mais você busca, quanto mais você se aproxima, mais Deus te ministra a vontade dele, mais Deus te governa, mais Deus te guia, né? E o que Deus criou não tem nada a ver com a obra que ele veio fazer aqui, né? Porque se fosse assim, Jesus não tinha sido governado para fazer o que ele fez, né? Jesus estava aproveitando tudo que é natural nesse mundo, né, irmão? Eu queria que tu comentasse aí sobre isso. Eu entendo, é bem isso mesmo, assim, veja que quem é que faz um crente continuar
ligado com o mundo, gostando do mundo, né? É a natureza pecaminosa, é a carne. Entende? Essa força do pecado, o pecado tem um poder de persuasão e de nos amordaçar por dentro e fazer a gente obedecer às vontades dele para saciá-lo. Ele tem esse poder. Mas Cristo tem um poder maior para impedir tudo isso. Amém. Que também está dentro de nós. Né? Então, ali, como você mencionou no culto mundial, assim, se eu vou desfrutar da natureza, eu gosto do mundo e dos rudimentos antigos e velhos, é porque a carne está tendo uma influência, uma certa primazia de governo e de domínio sobre a alma, com certeza. Né? E veja bem, às vezes não é só esse desejo, às vezes você se expõe a um ambiente pecaminoso e numa esfera cheia de demônios. Daqui a pouco a tua carne é acionada para influenciar a tua mente. Sim. Tem as duas maneiras disso acontecer. Né? A influência do ambiente e o governo subjetivo interno enganoso das trevas, da carne. Isso pode acontecer. Agora, essa pessoa que disse, olha, Jesus está tardando a vir, né? Mas para quem tem óbito já veio. Amém. Está pronto. A gente Jesus nunca já veio sabe. para ele. Né? Uhum. E agora, quem pode garantir que vai viver uma semana a mais? Você não sabe qual é a medida do cordão de prata, que é o tamanho da nossa vida na Terra. Verdade. Né? É só Deus que tem essa medida. Eu vi Deus estendeu esse cordão por 15 anos para um homem na Bíblia. Né? Foi um rei lá de Israel. Então Deus também pode aumentar, mas ninguém sabe quando é que ele vai terminar os dias dele. Né? E Deus falou, vou te dar. Eu já tive experiência aqui em Cachoeira do Sul, orando por pessoas idosas, que Deus disse assim, vou te dar 5 anos. Ele viveu 5 anos. E não tinha condições mais pela medicina de viver 5 anos. Deus deu 5 anos. Quando terminou os 5 anos, ele veio e disse assim, eu vim para renovar mais 5. Né? E ele ganhou mais 5. Sim. Esse foi um testemunho tremendo aqui de Cachoeira, de um irmão nosso que já partiu. Deus deu 10 anos para ele. Mas ele tinha fé que, pedindo para Deus, Deus ia estender um pouco mais. Né? Tive várias experiências nessa esfera aí. E também, veja bem, quando a gente tem que medir se a gente está bem com o Senhor, se está se aproximando, se está crescendo em vida, pelos pensamentos e sentimentos que eu estou tendo. Isso está escrito no livro de Filipenses. Tende o mesmo sentimento que houve pensamento, sentimento que houve em Cristo Jesus. Então não tem mistério, é fácil de ver. Se eu não tenho esses pensamentos, é porque eu não quero intimidade com Jesus ainda. Então eu tenho que replanejar meu sistema de contato com a palavra, de intensificar jejum, pedir quebrantamento para Deus, que ninguém pede, né? Mas se Deus dá quebrantamento, Deus vai quebrar você vai ficar maduro espiritualmente. Então, por isso que está escrito ali em Tiago 1:2, que é para se alegrar nas tribulações. Porque Deus resolveu atender o teu anelo, que seja obscuro ou claro, ou cristalino para você, não importa. O anelo de todo crente é a glória, a festa das bodas. Então, mas para muitos crentes, isso não é o anelo deles aqui no reino. É dinheiro, é bem-estar, é conforto, é casamento, é curso, é empresa, sei lá o que for. Né? E tudo isso aí nada mais passa do que meras coisas naturais para a gente obter a vida da subsistência. Né? Então, se eu observar dentro de mim que eu não tenho aquele desejo de servir o Senhor, de ficar mais íntimo do Senhor, de pensar como o Senhor pensa, eu não estou ainda me achegando a Ele na intimidade,
Porque a intimidade é um momento máximo de unir o pensamento e o sentimento de Cristo junto com Ele. Isso é coabitar com o Senhor. Isso é o ponto mais elevado da nossa comunhão e intimidade com Ele. E quando ele sente essas percepções íntimas, entranháveis, afetos, como ele diz ali, quando o Senhor sente esse desejo na tua alma, ele se transfere para a tua alma, para uma comunhão, para um gozo espiritual, para um crescimento de vida, para uma libertação mental, de uma fortaleza. Então Deus começa a adentrar na nossa alma e aquela entremesclar, aquela unidade, aquilo libera um gozo muito grande para a pessoa, entende? Que a gente não tem como descrever com palavras. A pessoa começa a sentir assim que de fora não tem mais nada que ela deseja. Dela que ela não está preocupada com mais nada do que ela tem e é. Porque ela passa a se entregar para esse homem que é perfeito, que protege, que provê, que cuida. Então por que ele vai se preocupar? Ele vai viver a vida de intimidade com o marido todo-poderoso. Ele vai sentir um prazer enorme em ser submisso, ser um vaso para a expressão desse homem. Porque aquela pessoa vai passar a viver seus dias, pela vida de Cristo e não pela vida natural mais. Então, isso que é aquilo que Deus está buscando no livro de Cantares. Agora, até chegar lá, você tem meditação na palavra, consagração, você tem uma série de sistemas práticos de busca do Senhor, oração, enfim, uma série de coisas, jejum e santificação, tem uns quantos processos lá. Quem pegar esse livro, né, ministro, Nutrivida, esse material aqui, vai explicar tudo, né? Vai estar praticamente mastigadinho ali, né? Que é consagração. Esse livro tem que casar ele com o livro Consagração. Sim. Senão você fica muito no pé da letra, ele fica meio... Entende? Embora assim, porque nenhum livro pode ser lido isoladamente, nenhum versículo da Bíblia. Você tem que sempre confrontar o texto com o texto para fazer com que a tua alma fique engolfada e convencida pelo Espírito Santo de que aquilo é o único caminho. Amém. Júlia? Amém. No momento assim que Deus ele nos leva, né, para fortalecer esse nosso relacionamento íntimo com Ele, como foi falado ali na mensagem, né? A gente tem uma relação ainda muito egoísta com Cristo, logo após a regeneração, e Deus precisa estreitar, nos levar para uma intimidade maior, né? Só que isso já está passando ali daquela fase da lua de mel, né? Então começam a vir as tribulações, as provações, e ali no final do culto mundial, né, o irmão falou para a gente juntar tudo que foi falado ali com Tiago 1:2 e 1:12. Então a gente precisa reconhecer que tudo o que Deus tem feito, e se Ele tem trabalhado, como foi falado ali, nós somos bem-aventurados, né? Se a gente está sendo quebrado, se a gente está passando por sofrimentos, é porque Deus ele está nos tirando daquela fase infantil com Deus e nos levando para uma intimidade maior. Então, a gente vê assim, e eu creio que muitos estão passando pela experiência de ver que todo conhecimento acumulado sem vida, na hora da provação, não te sustenta. E o próprio conhecimento te joga, às vezes, contra Cristo, porque aí tu começa a achar que é injusto, porque olha tanto que eu conheço, olha o tanto que eu faço, eu estou no culto todo domingo, eu toco, eu vou em todos os encontros, né? Começou a vir muita coisa assim. E vem lá subjetivamente aquele pensamento de que Deus está sendo injusto e de que a gente não merece passar por certas coisas. E aí a gente ignora todo o trabalho de Deus, né? A gente rejeita. E aí se esse ano aí, como tem sido falado desde o início, que é o ano de entrega, para eu me entregar para Deus e conseguir ser grato a Deus por tudo que Ele está fazendo, eu preciso aceitar todas as circunstâncias que estão acontecendo, receber com alegria
e discernir a mão divina no meio de tudo aquilo ali. Porque se eu foco no sofrimento, no problema, ele vai aumentando, e ali o que foi falado no culto mundial? Quando eu tiro os meus olhos do problema, eles se tornam pequenininhos, as coisas naturais, elas se tornam pequenas, porque as minhas experiências subjetivas com Cristo, elas ultrapassam isso, elas me suprem de uma forma que eu não foco mais na dor daquela provação, digamos assim, né? Porque eu me sinto preenchida por Deus. Então, como o irmão falou ali agora, a gente olha o que o cristão quer hoje. Ele quer ainda muitas coisas que o ímpio quer. E a gente está concorrendo, né, a um grande prêmio aí que nós fomos escolhidos para isso, nós concorremos, né, a isso, que muitos não vão ter a oportunidade. Então isso já era motivo de gratidão todos os dias. Só que a gente pergunta qual o teu maior sonho, né? E aí em aniversário a gente ouve muito, né, que todos os teus sonhos se realizem. Para todo mundo que ouviu, falou assim, em nome de Jesus, que os teus sonhos se realizem na minha vida, porque eu já vi que o meu tá dando ruim, tá dando problema. Porque os nossos sonhos quais são? Eu quero uma conta bancária bem recheada, porque aí eu tenho um plano B, né? Se eu for quebrada, vem crise, mas eu tô com a poupança cheia. Então vem um problema de saúde, mas eu tenho um plano de saúde muito bom. E a gente fica escolhendo até artifícios naturais para sair, para escapar de uma coisa que às vezes Deus precisa me dar experiência. Então, eu vejo hoje na minha vida e vejo que isso é uma coisa geral, né? Não é só com um, mas todas as vezes que eu tentei buscar um plano B para uma situação, Deus até permitiu que até um tempo atrás eu tivesse esse plano B, que sempre foi Deus, né? Mas quando ele tira plano B, C, D e você só tem ele para confiar, a única opção é se entregar, ou se entregar para Cristo, ou se entrega para as trevas, e aí é rebelião, e agora é um risco muito grande de não dar tempo, né, de voltar atrás. De apostasia, né? Apostasia. Então, eu tenho dito para Deus assim, e eu vejo que é a decisão que a gente precisa tomar, né? Diante das circunstâncias que estão acontecendo, focar em Cristo e buscar essa intimidade maior, porque é isso que vai me sustentar, né? É oração, é louvor. Claro que a gente continua, né, avançando no conhecimento da palavra, mas a gente tem tanto conhecimento e às vezes para praticar um versículo parece que não vai, né? Então a gente precisa de intimidade, porque é isso que vai nos sustentar agora. Conhecimento não, mas intimidade com Cristo. E ele está estreitando o nosso relacionamento. Então ele foi falado ali, né, que não é mais para a gente ficar lamentando o que passou ou o que está passando, o que está sofrendo, porque tudo é o amor de Deus, né? Eu tenho que agradecer para receber com alegria, com mansidão, com humildade. Isso que a irmã levantou aí é muito importante. Porque, veja, quando Deus tem um arranjo para a minha vida, para a vida de outro cristão na igreja, às vezes é um arranjo que é externo, a circunstância, né? Externo. Mas para você vencer aquela prova com mansidão e humildade para ser aprovado, você depende do teu interior. E não vai agir lá diretamente na circunstância. Lá não adianta eu fazer nada porque aquilo lá não tem comando, não tem controle sobre aquilo. Mas sobre o que está aqui dentro, Deus me deu autoridade e comando para comandar quem vai dirigir a minha alma. Então, se tem uma situação ruim, circunstancial que eu estou passando e estou sendo provado e está doendo muito, eu posso mudar a hora que eu quero aquilo. Amém. É só entregar para Cristo. Se Cristo entrar na minha alma, Ele suporta e passa por cima de tudo aquilo. E eu não sinto nada de ruim. Não sei se deu para entender. Ele eleva o nível do rio, né, Sérgio? Pra gente passar pela pedra, né? A água está subindo. E eu vejo assim, ó, irmão, principalmente nós aqui do Rio de Janeiro, eu tenho visto assim que muitos irmãos têm reclamado, né? Tem dito assim, tá difícil, a cruz é difícil, o que o Ministério da Palavra tem pregado tem sido difícil, né? E assim, não concordo muito, né? A gente tem ouvido assim, né? Não acho que isso é verdade, não concordo. E a gente vê assim que esse descolamento, nós que somos do sul, né, Sérgio? A gente vê assim, quando assa uma carne de ovelha, aquele ossinho ali que quando aparece lá, aquele descolamento da carne lá, vai doer.
tem que sair ali, né, para aparecer o branquinho da carne ali. Imagina o que arde naquela Imagina carne. o que arde, o que dói, né? Então, assim, a gente tem sido duro, né? A gente tem sido assim, que é difícil, como eu vou conseguir superar isso, né? E assim, a gente vê que o ministro trouxe nessa semana aí, falou um pouco sobre noiva, esposa, né? Falou sobre bodas, tem falado sobre a mala estiver pronta. E aí eu vejo assim que essa dificuldade, como o ministro falou aí, tem sido porque nós temos sido duros de coração, né, ministro? A gente não tem amado lá, como o ministro trouxe, né, a palavra de João 14 ontem ali, né? Se eu amar o meu pai... Não, para entender é fácil realmente, mas para entregar é difícil, né? Veja bem, quando os casamentos ocorrem entre nós aqui humanos, se a pessoa fosse a fundo em seu interior para saber qual a motivação daquele casamento e ser sincera, ele não casaria. Entende? Porque a experiência de 32 anos aqui não é 32 dias, né? E além de ter a experiência ministerial, tem uma experiência de vida muito acidentada. Então, a gente aprende com a dor. Então, eu estou ali celebrando o matrimônio e eu estou vendo assim, vai dar problema. Vai sair faísca, né, ministro? Mas amém, Deus vai aproveitar isso para restaurar eles. Né? Então, quando a gente entra numa relação, todos pensam que vão receber algo que precisam muito para ficar feliz e adequado. Esses são os pensamentos egocêntricos. É verdade. Que estão lá nas profundezas e às vezes é obscuro isso. Mas a pessoa sabe os motivos. Se você disser, é porque eu amo ele, para aí. Quem ama se doa sem pedir nada em troca. Então tu já não ama ele, tu está esperando receber. Né? Então, os conceitos de amor é que estão errados, né? E, na verdade, quando você entra, sempre tem um atrativo que leva você àquela decisão de receber. Quando vem para a igreja e se une a Cristo, não muda nada. Mas esse aí é todo poderoso, esse é Salvador, esse é Senhor, eu vou só receber. Só quer receber aqui dentro, ninguém quer fazer nada. Quando diz igual fulano, tem que ouvir 2 horas uma pessoa falando que tem ódio de alguém, que quer matar alguém. Tem paciência para ouvir uma pessoa 2 horas sem falar uma palavra? Sendo que tu já sabe qual é a solução, que leva 2 segundos para resolver o assunto? Então isso é se doar, entende? É quando uma pessoa está lá, fragilizada, você está disposto a gastar a tua vida para levantar aquela pessoa no Senhor? Então, nós entramos nessa relação com Cristo de forma egocêntrica, só querendo receber. E esquecemos que eu sou a esposa dele e tenho compromisso com ele. Eu não tenho só direitos de receber, eu tenho deveres para com meu marido. Então, aí está tudo errado por causa disso. A gente, com a natureza carnal governando a nossa alma e enchendo a nossa cabeça de direitos que não temos, a gente entra para exigir coisas. Entenderam? Os problemas são só por aí. Tem que renovar sua mente para mudar a maneira de ver Cristo, a visão celestial tem que alterar. Amém. Irmão, queria comentar contigo o seguinte, não sei se foi essa semana ou semana passada, que eu acho que foi numa participação tua num programa lá de Cuiabá, onde você chegou a comentar que hoje nós precisamos fazer 2 coisas. Hoje não, né? Mas foi comentado assim, que nós precisamos obedecer e pedir perdão. São as 2 coisas hoje só isso. Que nós temos que fazer para poder nos aprumar. Vamos dizer que está vinculado com aqueles dois mandamentos ali. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo.
É só isso que precisa. Agora, veja bem, quando a pessoa não está com a mente na busca do Senhor, dificilmente vai achar pecados para confessar. Sim. Entende? Mas só cortando rapidinho para você engatar aí, quando você liberou a questão da gente pedir o perdão num pacote, eu acho que muita gente ficou aliviada. Chegar e falar, Senhor, perdoa pelo fluir da carne, porque aí a gente não fica nenhum pecado fora do pacote, né? Isso aí eu acredito que aliviou muita gente. Uma direção do Senhor veio direto ali, né? Porque tu levar uma listinha de pecado para o Senhor é desnecessário, ele já sabe todos melhor que eu. Sim. Então faz um resumo lá e pronto, a gente não perde tempo. Sim. Julinha, quer fazer mais uma pergunta aí para o ministro? Eu acho que tinha uma pergunta ali no Facebook que foi algo também que me veio na cabeça, né? Essa questão como tem sido falado bastante de entrega, e ali na mensagem foi falado, né, que a pessoa, que ela está concorrendo às bodas, né? Ela se perde em Deus, e ali foi falado várias características, né? E só expondo a gente, né? Se cada um avaliar a sua vida ali. E é uma pessoa que ela serve ao Senhor, ela tem prazer naquilo, né? Então, se tem muita tarefa para fazer, é como se ela tivesse de folga, porque ela descansa em Deus, o descanso dela vem de Deus, e ela faz aquilo por amor, né? E hoje, às vezes, quando é falado, principalmente sobre o assunto da segunda vinda de Cristo, e de grande tribulação, e trevas exteriores, eu já vi muito dentro de mim que, às vezes, a minha motivação para servir a Deus era medo de estar nessas situações. E aí o medo, ele vai até um certo ponto, ele não sustenta a minha obediência a Deus. Né? Então, uma pergunta assim, para ficar mais claro para a gente, né? Como que a gente serve por amor? Eu preciso conhecer Deus, né? Porque eu não sirvo por amor àquele que eu não conheço plenamente, que eu não adoro, né? Em espírito e em verdade. Veja, tudo é uma questão de renovação da mente. Para descobrir uma realidade que é Cristo. Então, ele é o mais poderoso de todos. É o que mais ama de todos que tem no universo. É o que mais é justo contigo do que todos têm no universo. É o mais fiel de todos. É o mais santo de todos. Ele é doador. Então, se você conhece uma pessoa com todos esses atributos, você se rende, entende? Porque você tocou a realidade de uma pessoa que resolve todos os problemas de qualquer pessoa e do mundo. Então você descansa, você se atira, você se entrega, porque você sabe que não tem solução fora dele mais. Agora, Deus não obtém nossa adesão voluntária sem quebrar bastante a nossa vida. Ele deveria ter a adesão voluntária. Por causa só eu tendo o entendimento da Escritura, eu já poderia me atirar nos braços dele e descansar. Mas não acontece isso. Porque a nossa vida de divisão do Espírito é por causa de uma natureza que está em mim. Sim. Então, sem apanhar, sem doer, não vai embora. Embora que eu saiba que eu tenho que abandonar a natureza pecaminosa e me atirar para Deus. Eu não faço. Porque ela tem poder também para me segurar. E me enganar. Através de sentimentos e pensamentos. Que geram confortos para mim também. A minha alma se acostumou com o pecado. Entende? Semana passada até compartilhei no grupo, né, Daniel? Eu tive uma experiência, sabe, irmão? Porque eu sou uma pessoa que sempre cultivei muito amargura. E semana passada eu recebi uma libertação assim do Senhor. Eu senti o amor do Senhor tão grande assim pela minha vida que eu comecei a praticar o perdão, né? A liberar o perdão. Na hora de deitar, quando eu deitei minha cabeça no travesseiro, senti assim que o Senhor me tomou e comecei a orar e a pedir perdão. E eu senti o coração assim como se fosse umas correntes se arrebentando, sabe? E eu senti uma coisa muito forte, assim, e eu falei, Senhor, eu quero ser livre, né? Então, porque é muito fácil
você ficar olhando para aquilo, remoendo um passado e não viver o presente. Né? Então, você vive uma vida, você acorda e dorme remoendo um passado que é teu presente, porque tu faz ele virar teu presente, e as novidades de vida que Cristo tem para você, você não desfruta. Quer dizer, você não vai desfrutar de Cristo nunca. Né? E aí eu louvo o Senhor porque foi, assim, uma experiência tremenda, assim. Veja bem, assim, quando Jesus estava sendo crucificado por aqueles soldados e aquele povo todo dos judeus escarnecendo dele, para você sentir como ele é por dentro, o que ele disse? Ele orou a Deus e disse: eles não sabem o que estão fazendo, eles não punem eles. Então, os malfeitores são perdoados pela intercessão de Cristo. O centurião chegou para Jesus: estou com um servo lá que está morrendo, eu irei curá-lo. Ele é Deus, ele vai entrar na casa de um pagão? Ele disse: eu irei curá-lo. Então ele não faz acepção de pessoas. Então não vai fazer de mim também. Eu tenho certeza que ele vai cuidar de mim. Eu posso descansar. Muitas vezes disseram para mim: eu tenho vontade de te matar. Tu vai matar se Deus quer. Se deixar, senão tu não vai matar. Se ele deixar, tá tudo certo também. Tem várias pessoas que não gostam da pregação e às vezes se desequilibram, perdem o controle e começam a dizer essas coisas. Então veja que Jesus era manso, era humilde, ele era simples, mas ele tem um amor que você não compreende. Mais que tu pense, tu nunca vai chegar a uma conclusão de que o Senhor ele está te vendo tu passar por uma prova, uma provação muito dolorida, mas ele está ali contigo. Ele está ali. Não pensa que você está sozinho. Eu passei por 2 momentos de morte física esse ano passado, no segundo semestre. Eu achei que não ia ficar mais aqui. E Deus ia me recolher. As 2 ocasiões eu fui lá no outro lado e voltei. Eu disse para Deus: tu que sabe o que é melhor para mim, não vou nem me pensar, nem estar me estressando com isso. Aí sofri e voltei. Ele quis assim. Agora, eu disse: olha, Senhor, não é porque eu estou passando essa dificuldade que eu vou blasfemar, não. Tu continua sendo o Cristo que sempre foi para mim. Amém. Eu não quero nem questionar o porquê estou passando por isso, porque eu sei muito bem do que habita em mim também. Ministro, muito obrigado pela sua participação aí, mais uma, né? E vamos estar orando aí por esses dias, né? Mais 5 dias de glória aí do Senhor, né? E se o Senhor permitir, mês que vem estaremos de volta, né? Quando me convidaram para o programa, eu levei um susto aqui hoje. Ué? Eu olhei no meu WhatsApp aqui: Miriam Leitão. Miriam. Mas o que ela quer comigo? Ela não gosta do Bolsonaro. Mas era Miriam Leão, não era Leitão. Confundiu. Ministro, um grande abraço e obrigado pela participação. Grande abraço para todos. Deus abençoe e prospere a obra aí. Abençoe. Estamos juntos. Júlia, Tchau. obrigada também pela tua participação aí. Até a segunda. Deus abençoe. Tchau, Juliana. Amém. Deus abençoe. Até semana que vem. Irmãos, estamos aí pronto, né? Acabou o nosso programa aí, nosso horário encerrou aí, estamos, né? Grande abraço a todos aí, se assim o Senhor permitir, fiquem ligadinhos conosco aí, que amanhã nós estaremos de volta às 17 horas. Um grande abraço e tchau, tchau. Amém. Deus abençoe. Pois o Senhor Jesus falou,
compadeci. Na noite em que foi traído e tendo dado graças ao Deus Pai, ele disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei